Nesse vídeo eu vou te mostrar qual o maior erro que os empresários cometem e por que poucos percebem. Então, se você tem uma micro ou pequena empresa, ou se você pretende montar uma logo, então fica aqui comigo que esse vídeo vai ser bem interessante para você. E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício da Império Software e da Empreender de Verdade. Vamos lá! Seguinte, nessa manhã eu estava lendo um livro bem interessante chamado Os Reinventores, do autor Jason Jennings. E nele eu vi uma passagem que diz exatamente o seguinte: empresas comprometidas com o crescimento fazem da antecipação dos desejos e necessidades dos seus clientes um marco da sua cultura e conquistam esse objetivo através da mudança radical e da reinvenção constantes. Com base nesse trecho, com base nesse texto, vamos fazer uma pequena reflexão interessante. Quando o seu cliente sai de casa para comprar algum produto dos que você vende, por que ele deveria comprar ou pensar em comprar diretamente de você e não de alguns dos seus concorrentes? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para muitos empresários, eles dizem, não, os meus clientes, quando eles saem de casa para comprar, eles devem pensar em mim por causa do atendimento, porque o meu atendimento é um diferencial. Geralmente, quando eles dizem isso, quando eles colocam o atendimento como diferencial, o que eu digo é que, na verdade, o seu atendimento não pode ser levado em consideração como um diferencial. Porque o seu atendimento, ele é uma obrigação da sua empresa. Oferecer atendimento de qualidade é obrigação de toda e qualquer empresa, concorda? Aí, se você, na verdade, entende o seu atendimento como um atendimento de qualidade, e se você coloca como um diferencial diante dos seus concorrentes, isso significa dizer que, na verdade, os seus concorrentes, eles não são os melhores empresários, significa dizer que eles são os piores empresários, porque nenhum atendimento de qualidade eles oferecem. Então, a gente pode até imaginar, como já aconteceu inclusive comigo algumas vezes, de você chegar numa lanchonete para comprar algum salgado e o atendente te receber de cara fechada, com a cara dura, e você só de olhar para a cara do atendente você já desiste da compra e volta para trás. Então, na verdade, é uma imagem que diz plenamente ou diz claramente que um atendimento de qualidade é uma obrigação das empresas. Então, se você entende como o seu atendimento sendo um diferencial da sua empresa, isso significa dizer que se os seus concorrentes não oferecem esse atendimento, eles são os piores empresários. Então, o que eu pergunto para os empresários é justamente isso. Você prefere ser entendido, ou você prefere ser enxergado, ou você quer ser o melhor entre os melhores, ou você quer ser o melhor entre os piores? Então, se você quiser ser o melhor entre os melhores, você não pode, pelo menos a partir de hoje, não pode mais entender o seu atendimento como um diferencial. Outros empresários dizem, é o preço, só que alguns ficam um pouco confusos no que diz respeito a como o preço pode ser um diferencial. E por conta disso eu queria te explicar uma coisa interessante. Como diferenciar-se dos concorrentes baseando-se no preço? Então, o que eu gosto de deixar claro é que você não pode oferecer as duas coisas ao mesmo tempo. Geralmente, você oferece o seu diferencial como sendo o preço, ou você oferece o seu diferencial como sendo a qualidade. Se você oferecer o seu diferencial como sendo o preço, então vamos enxergar uma cena que deixa claro como seria essa situação. Imagine que um cliente seu compra um dos seus produtos e de repente quando ele chega em casa, mais cedo ou mais tarde, esse produto que ele comprou, ele acaba quebrando ou estragando de alguma forma. Então o cliente ele pensa consigo mesmo, o produto quebrou, no entanto eu nem posso reclamar tanto, porque eu comprei por um preço tão baixo, então eu não vou nem reclamar, porque quando eu comprei eu já sabia que estaria sujeito a isso.
Então, o que eu pergunto é esse tipo de produto que você quer oferecer para o seu cliente? Alguns deles dizem não. Bom, então se não é o produto, né, não é esse tipo de produto que você quer oferecer, você tem que oferecer um produto de qualidade. E como seria um produto de qualidade? Imagine a seguinte cena na sua mente. Chega um cliente na sua empresa para comprar algum produto e ele diz, olha, eu gostei desse produto. No entanto, ele é muito caro, não vou levar porque ele é muito caro. Não tem como você fazer por um preço mais barato, por um preço mais baixo. Aí você diz o seguinte, infelizmente não tem como eu fazer por um preço mais baixo, porque esse produto é de qualidade. Então, porque ele é um produto de qualidade, eu já compro por um preço maior. E como há uma qualidade envolvida, eu tenho que oferecer uma garantia. Então eu te ofereço a garantia tal, tal e tal. Né? Não é que nem os outros produtos que têm um preço muito baixo, que podem estar sujeitos a dar problema tal, tal e tal. Né? Então aí o cliente decide comprar por um preço maior pela qualidade ou não. Mas o que é importante você entender é o seguinte, quando você vende produtos de qualidade, geralmente você tem um fluxo um pouco menor de vendas. No entanto, você tem lucro porque como o preço é maior, você obtém uma margem de lucro maior. Vou até colocar aqui margem de lucro maior com menor fluxo de vendas. No entanto, quando você opta pelo preço, você tem uma margem de lucro menor. Porém, como a margem de lucro é menor, para você obter um lucro suficiente que justifique a venda desse produto, você tem que ter um fluxo de vendas maior. Tudo bem? Então vamos voltar lá ao nosso raciocínio. Quando o seu cliente sai de casa para comprar algum produto dos que você vende, por que ele deveria comprar diretamente de você e não de algum dos seus concorrentes? Mesmo depois de eu analisar isso com muitos empresários, eu volto a fazer essa pergunta e eles acabam ficando perdidos. E a resposta de muitos é simplesmente não sei. Né? Então, o que é que eu digo logo em seguida? E isso é uma coisa muito importante para você pensar também no contexto da sua empresa. Então, se você que é o dono da empresa, se você que é o empresário, não consegue pensar em uma justificativa plausível para o seu cliente comprar de você e não de algum dos seus concorrentes, como é que você espera que o cliente arranje essa justificativa? É meio complicado essa situação, não é? No entanto, tem outras coisas que eu gostaria de pensar aqui com você também. E a primeira delas é por que é tão difícil responder essa pergunta, pelo menos para a maioria dos empresários? E o que acontece é que geralmente os empresários não criam suas empresas pensando nas pessoas, eles criam pensando em si mesmos. Então, quando você vai montar uma empresa, você deveria pensar primeiro em quais problemas as pessoas têm. E de preferência, vou até marcar aqui para deixar um pouco mais claro, vou selecionar, de preferência problemas que ninguém ainda vem resolvendo, para então você tentar resolvê-los. O problema de você tentar resolver problemas que todo mundo já está resolvendo é justamente que você vai ser apenas mais um jogador no meio do jogo. E como você é apenas mais um, a probabilidade de não haver diferenças, aliás, a probabilidade de haver diferenças entre você e os outros jogadores é muito baixa. Então, se não há diferenças, a única diferença que você vai conseguir arranjar ou realizar é justamente no preço. Compre de mim que o meu preço é mais baixo.
Só que quando você entra nessa guerra de preços, o que acontece é que não somente você, mas depois os seus concorrentes vão acabar diminuindo o preço também e por consequência você vai diminuir os preços novamente e isso vai chegar em uma situação absolutamente inviável, onde esse tipo de negócio não vai ser sustentável nem para você nem para os seus concorrentes. Então é por isso que é absolutamente importante você resolver problemas que ninguém mais esteja resolvendo, né? Então, por que os empresários eles não pensam nas pessoas, eles pensam neles mesmos? É que é tão difícil você pensar, você responder essa questão, por que o cliente deveria pensar em você quando ele sai de casa? Né? E um exemplo bem interessante que eu te dou aqui é de um supermercado. Eu acredito que em outros vídeos eu já tenha falado desse mesmo tema, desse mesmo exemplo, mas é um exemplo bem interessante. O que acontece é que certa vez eu conheci um camarada que trabalhou muitos anos em um supermercado e de repente ele pensou consigo mesmo, eu quero montar uma empresa. Só que ele pensou o seguinte, o que é que eu gosto de fazer ou o que é que eu sei fazer? Eu sei trabalhar com um supermercado. Então eu vou montar um supermercado. Inclusive, nesse exato momento que eu estou te falando, eu lembrei também de um outro exemplo exatamente igual de um dono de um frigorífico. Né? Ele passou cerca de 10 anos trabalhando em um frigorífico e ele pensou consigo, eu quero montar uma empresa para mim, eu quero ser empresário. Eu já trabalhei muito tempo como funcionário, agora eu quero ser empresário. O que é que eu sei fazer? Passei 10 anos trabalhando como um frigorífico, vou montar um frigorífico. Então veja que é até um pensamento meio egoísta. Eu quero ser empresário, eu sei trabalhar com isso. Eu quero montar isso porque eu sei trabalhar com isso. Veja, o problema é tudo eu. Eu vou até colocar aqui eu e mais eu. Aí quando você pensa só em você mesmo, você acaba montando uma empresa baseado no que você quer e por conta disso essa empresa não tem diferenciação nenhuma dos concorrentes das outras empresas que existem no mesmo segmento e ela acaba não sendo uma empresa relevante. Né? E a falta de conhecimentos em empreendedorismo, como por exemplo marketing, o marketing é uma coisa muito importante para a sua empresa. Muito importante. Tão importante que deixa só eu criar um cenário para você poder entender melhor. A importância basicamente do marketing é que quando você monta uma empresa, você tem que pensar em como atrair, em quais técnicas você vai utilizar para atrair essas pessoas até a sua empresa. E tem que pensar em como fazer isso constantemente. E muitos empresários que eu vejo não fazem isso. Muitos empresários, eu nem vou colocar aqui porque eu teria que criar um outro tópico aqui, já que ele não se encaixa nesse aqui. Mas continuando aqui rapidinho para terminar esse exemplo, o que eu vejo de muitos empresários é que eles simplesmente alugam um ponto comercial, colocam as prateleiras e os balcões, colocam os produtos dentro e esperam as pessoas chegarem. Né? E eles acreditam, têm muita fé no marketing boca a boca. Ah, se alguém comprou aqui, essa pessoa vai achar bom e vai falar para outro. Funciona, não é que não funciona. Funciona, porém é muito lento. Daqui que você venha receber uma outra visita por conta da indicação de outro cliente é muito demorado. E sua empresa não pode esperar por isso. Ela precisa de lucros, de vendas para se manter hoje. E não daqui a 6 meses ou 3 meses. Então, o que eu quero raciocinar com você também aqui é o seguinte: se o básico não foi feito, o básico seria, eu tenho que pensar em quais problemas as pessoas têm para eu resolver. Aí é que eu monto uma empresa para resolver esses problemas. Isso é o básico. Se o básico não foi feito, como dar o próximo passo? Então eu vou contar a história da vaquinha aqui para você entender melhor. Você talvez já pode até ter ouvido, mas a história da vaquinha é o seguinte: certo dia um mestre estava andando com o seu aprendiz e de repente ele viu uma família que a família dependia unicamente da vaquinha para se manter.
E como a família dependia unicamente da vaquinha para se manter, toda a atenção da família estava voltada para aquela vaquinha. Toda a atenção voltada para a vaquinha. Aí o mestre de repente disse, aprendiz, faz o seguinte, vai e joga, empurra a vaca ladeira abaixo, né? Empurra aquela vaquinha ladeira abaixo. O aprendiz disse, mas mestre, como é que o senhor pode ser tão cruel? Aquela família toda depende daquela vaquinha. O que vai ser dele se eu empurrar essa vaquinha? O mestre disse, não discuta e faça o que eu pedi. Então ele foi lá e fez. 10 anos depois, o aprendiz estava passando, 10 anos depois, o aprendiz estava passando por aquela mesma região e decidiu passar por aquela mesma, vamos dizer, o mesmo terreno, a mesma propriedade, para ver o que tinha acontecido daquela família. E viu uma mansão muito grande, criação de gado e de uma outra diversidade de animais. E ele de repente viu alguém e perguntou o que aconteceu com aquela pequena família que morava aqui há 10 anos atrás. Eu passei com o meu mestre aqui e vi que tinha uma família muito pobre. O senhor sabe me dizer o que aconteceu com eles? E a pessoa para quem ele perguntou diz o seguinte, sim, sei, aquelas pessoas, aquela família, era a minha família. Era a minha família. Enganchou aqui, vou deixar só assim. Era a minha família. Então o que aconteceu? Algum dia, um certo dia, na verdade a gente vivia dessa vaquinha. E a gente não fazia absolutamente nada porque a gente tinha medo que acontecesse alguma coisa com a vaca. Então, tudo que a gente fazia era pensando na vaquinha. Um certo dia aconteceu de essa vaca sumir. Então, como ela sumiu, nós fomos obrigados, vou tirar daqui e colocar aqui. Como essa vaca sumiu, nós fomos obrigados a fazer outras tarefas. Então a gente começou a criar galinha, a gente começou a fazer plantações, porque senão nós iríamos morrer, né? E porque nós fomos obrigados a fazer outras tarefas, a nos envolver em outras tarefas, aconteceu que a gente acabou crescendo financeiramente. Então o que eu quero raciocinar com você hoje nesse vídeo é o seguinte, será que a sua empresa, criada sem pensar no cliente, sem se diferenciar absolutamente nada dos seus concorrentes e sem te dar um lucro plausível, um lucro que mereça você se esforçar tanto todos os dias, será que a sua empresa não é uma vaquinha para você e para a sua família? É importante pensar. E mais importante do que pensar é agir. Então, o que eu quero deixar claro para você é qual é mesmo esse erro, esse grande erro que a maior parte dos empresários cometem, mas que poucos percebem. O erro é justamente não olhar primeiro para o cliente. Como a gente já viu, eles olham primeiro para si. Então você tem que olhar primeiro para o cliente. Você tem que pensar quais problemas os meus clientes têm e que eu posso ajudar a resolvê-los. Uma segunda parte desse mesmo problema é não entender as necessidades, não entender que as necessidades dos clientes mudam com o tempo. Então veja, os celulares mudaram com o tempo, a forma de se comunicar mudou drasticamente com o tempo. Eu não sei se foi do seu tempo, mas você lembra aqui dos 3 segundos.
Eu não sei se era da Oi, mas existiam 2 ou 3 segundos antigamente que as pessoas ficavam até ligando, oi, aí desligava, aí ligava, ei, aí desligava e ligava de novo, você tá onde? Aí o outro ligava, tô aqui, aí desligava e ligava, tal lugar. Então, veja que se antigamente a gente, para poder se comunicar gastando pouco, muitas pessoas utilizavam os 3 segundos. Hoje você tem chamada de vídeo pelo WhatsApp, que você chama uma pessoa, você fala com uma pessoa do Japão através do WhatsApp sem gastar absolutamente nada pela internet. Não é? Então o que acontece? É importante você entender que com o tempo o comportamento das pessoas mudam, o dia a dia das pessoas mudam. E como as pessoas mudam, a realidade das pessoas muda, as necessidades das pessoas também mudam. Então, se você montou a sua empresa há 10 anos, por exemplo, é importante você repensar. Será que os problemas que fizeram eu montar essa empresa, eles ainda existem? Ou será que os problemas não mudaram? Ou será que a forma de resolver esses problemas não mudou? Né? Aí a gente parte, ou finaliza aqui com o que eu comecei aqui, nesse raciocínio aqui com você. A questão da antecipação dos clientes. Veja que o básico, que seria apenas identificar as necessidades atuais dos meus clientes, a maioria não faz. E se você quiser realmente se diferenciar da maioria, se você quiser ter uma margem de lucro legal, o que você tem de fazer é antecipar as necessidades dos seus clientes, antecipar. Eu acredito que você já deva ter ouvido aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Né? Se a maioria das pessoas, a maioria dos empresários não se preocupam em identificar as necessidades dos clientes, muito menos empresários, tenha certeza disso, eles vão se preocupar em antecipar as necessidades dos clientes. Né? Então é isso que vai diferenciar você da grande maioria. Então, só para finalizar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de finalizar com uma frase bem interessante que Steve Jobs disse, e que é exatamente assim: as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Beleza? Então, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo até aqui. Desejo todo o sucesso do mundo para você e para a sua empresa, e qualquer dúvida estou à disposição. É só entrar em contato aí por qualquer um dos meios, seja aqui pelo YouTube, seja pelas redes sociais. Estou à disposição e quem sabe eu não crie algum vídeo, algum e-book, algum material que resolva, ou para te ajudar a resolver o seu problema, a sua dúvida, certo? Então, novamente, muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.